Irmãos, nós estamos meditando nas cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor, que são as cartas em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dessas 7 cartas, nós meditamos em 5. E na última foi a igreja em Sardes. Hoje nós vamos para a igreja em Filadélfia. Por isso convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 13, que corresponde a essa carta de Jesus à igreja em Filadélfia, onde nós vamos meditar no tema a igreja da porta aberta. Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de número 7 ao versículo de número 13. Amém? Amém. Leiamos Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fazer uma oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que nos ajude a nós entendermos a sua santa palavra e aplicarmos na nossa vida e sairmos daqui essa noite edificados, transformados e praticantes da palavra de Deus. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, nós queremos prestar a nossa gratidão ao Senhor, porque mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor está nos deixando nós abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Agradecemos também ao Senhor por termos essa comunhão uns com os outros, onde também o Senhor nos dará essa oportunidade de sermos, Senhor, edificados pela Tua palavra, a fim, Senhor, de guardar essa palavra nos nossos corações,
para não pecar contra o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, e eu oro por aqueles que não puderam estar entre nós por motivo de trabalho e até mesmo por motivo de enfermidade, onde nós queremos fazer lembrança daqueles que estão enfermos, pedindo que o Senhor venha restaurar a sua saúde, para que possa estar em outras oportunidades, adorando e bendizendo o Teu nome. Mas, Senhor, também quero lembrar daqueles que voluntariamente não decidiram vir à Tua casa essa noite, desprezar o Senhor, desprezar o culto, a comunhão e a Tua palavra, onde eu clamo mais uma vez pelo Teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencer a necessidade que nós temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, especial nesse dia do Senhor, que o Senhor separou para nós para adorar o Teu nome. Então nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, para que possa convencer, para que não continue pecando contra o Senhor e o Teu juízo não possa estar sobre as suas vidas. Pois assim eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Tá bom, seu microfone? Ele está dando. Então, irmãos, nós estamos diante de uma igreja, qual eu disse para os irmãos, e aqui eu quero repetir, a igreja de Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmina, foram essas duas igrejas que só receberam elogio de Jesus Cristo. Esmina e Filadélfia foram as igrejas que receberam elogio de Jesus Cristo. As outras, o Senhor trouxe exortação e repreensão, mas essa igreja aqui de Filadélfia foi uma das igrejas que recebeu somente elogio de Jesus Cristo. Por isso que o tema dessa noite é a igreja da porta aberta. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia, como os irmãos sabem, ela ficava na Ásia Menor. E essa igreja era uma igreja pequena, era uma igreja frágil aos olhos humanos, mas para Jesus, essa igreja era imensamente fiel. Ou seja, nessa carta que Jesus, ele não apenas elogia a sua igreja pela sua fidelidade, mas também Jesus, para com a Filadélfia, Jesus abre portas que ninguém pode fechar. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos passando por igrejas que têm poucas forças, que sofrem pressões, lutas, perseguições, que estão cansadas, mas Jesus é aquele que, por meio da fidelidade das igrejas, abre as portas para as igrejas. Porém, a mensagem para Filadélfia é uma mensagem de elogio. Por quê? Porque essa igreja aqui de Filadélfia foi a igreja mais fiel para com o Senhor Jesus Cristo. E por essa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, essa igreja recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo oportunidades, recompensas que só o Senhor Jesus Cristo poderia dar para com essa igreja. Então, diante de tudo isso, a fidelidade a Deus é a porta que vai abrir todas as oportunidades.
A fidelidade a Deus é a porta que vai abrir todas as oportunidades. Então, para nós começarmos, eu gostaria de destacar alguns aspectos que Jesus Cristo aqui detectou nessa igreja. E o primeiro aspecto que está nessa igreja está no versículo de número 7, quando Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, irmãos, o primeiro princípio, está muito, tá, Deus? Está não? Esse chiado está me desconcentrando. Ok? Vamos lá. Eu estava dizendo para os irmãos, continua? Está continuando? Tá bom? Bora ver. Eu estava dizendo para os irmãos que aqui nós temos a apresentação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se apresenta de forma majestosa. Em primeiro lugar, Jesus aqui, ele diz que ele é o santo. Quando ele vai dizer estas coisas, diz o santo, mostrando a pureza absoluta que só Jesus Cristo ele tem. Jesus Cristo é um atributo dele, moral, que só Jesus Cristo ele é santo, porque Jesus Cristo ele não tem pecado, e por Jesus Cristo ser santo, ele não compactua com o pecado, e nem tolera o pecado, e não aceita o pecado, porque Jesus ele é santo. Essa santidade é uma santidade moral de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo se apresenta a essa igreja dizendo: eu sou o santo. O segundo aspecto que Jesus se apresenta aqui, além de ele ser santo, ele é o verdadeiro. Estas coisas diz o santo, mas também Jesus ele é o verdadeiro. No mundo que nós estamos vivendo, o mundo de enganos e falsos mestres, Cristo ele é o único verdadeiro. Por Cristo ser um único verdadeiro, Cristo ele tem a verdade absoluta. Cristo ele tem a verdade absoluta, porque ele é o verdadeiro. Mas o terceiro aspecto que Jesus traz para essa igreja, fazendo a sua apresentação, ele estava dizendo no versículo de número 7, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Então aqui a chave representa a autoridade de Jesus. Jesus aqui se coloca como a chave de Davi, aquele que tem autoridade. Foi isso que ele disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, por ser autoridade, ele é aquele que fecha, ele é aquele que dirige oportunidades, sustenta, mas também ele é aquele que abre as oportunidades. Então, Jesus aqui ele se coloca como autoridade, ele tem poder para fechar as oportunidades e para abrir as oportunidades. A ideia aqui é de uma chave mesmo, para nós entrarmos dentro desse templo, não tem outro jeito se não colocar a chave e não abrir. Fazendo essa ideia para que Jesus está dizendo que ele é a chave de Davi, esse é o princípio. Ou seja, Cristo é aquele que determina o acesso.
determina o acesso. É aquele que nos leva onde Ele quer e é aquele que vai nos parar segundo a sua vontade. Então aqui, irmãos, no versículo número 7, nós temos aqui a apresentação de Jesus Cristo. E aqui eu quero já destacar a primeira aplicação para nossas vidas. Sendo que Jesus é o santo, sendo que Jesus é o verdadeiro, sendo que Jesus Ele abre, Ele fecha as portas, nós somos dependentes daquele que tem a chave, não das forças dos homens. Ou seja, o crente, ele pode ser pequeno, mas está nas mãos do dono das portas. Ou seja, a ideia aqui é que todos nós dependemos do santo, do verdadeiro e daquele que tem a chave. Não foi isso que ele disse para nós em João? Vamos ler esse versículo, capítulo de número 15, versículo 1. Jesus é aquele que é autoridade. Você é autoridade, ele tem a chave, a qual ele fecha e ele abre, e nós dependemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo número 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Lembra lá que Jesus, ele é o verdadeiro? O meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. Como não pode não produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, olha a dependência. Assim nem vós o poder dar, se não permaneceis em mim. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha a dependência. E por último, porque sem mim nada podereis fazer. Então o princípio aqui que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia é que essa igreja aqui dependia dele, porque ele era o santo, ele era o verdadeiro, e ele tinha a chave de Davi, tanto para fechar e abrir todas as oportunidades. Irmãos, trazendo para o nosso contexto de cristão, todos nós dependemos de Jesus Cristo. Todos nós dependemos da sua santidade, todos nós dependemos da sua veracidade, porque Ele é verdadeiro, e nós dependemos também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na questão de abrir e fechar nesse contexto. Nesse contexto, Jesus é aquele que tem a chave das oportunidades. Nós vamos ver que Jesus, ele abriu as portas da oportunidade para essa igreja. Em segundo lugar, no versículo de número 8, aqui Jesus ele já começa a abrir a porta, porque ele tem a chave. Ele abre e ele fecha, quando ele vai dizer no versículo de número 8. Ele vai dizer assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Jesus disse para a igreja de Filadélfia, que eu peço que você coloque na sua mente, essa igreja era fiel a Deus. Então Jesus ele abriu a porta para essa igreja, ou seja, a porta simboliza uma oportunidade missionária. Irmãos, a igreja de Filadélfia era uma igreja que ficava na passagem, onde que para passar para outras cidades tinha que passar pela cidade de Filadélfia. Então Jesus ele está dizendo que ele abriu
a porta da oportunidade para a obra missionária. E aqui nós vemos como Deus trabalha na questão geográfica para nos dar essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, quando Jesus está dizendo assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, Jesus está dando a oportunidade para essa igreja ser uma igreja missionária, porque era uma igreja fiel a Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá essa oportunidade para essa igreja quando diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Irmãos, Paulo, ele teve essa experiência. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, mas vou ler o versículo 5. Paulo, ele teve essa experiência, a experiência que a igreja de Filadélfia teve quando Jesus abriu as portas dessa oportunidade. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo número 5, ele vai dizer: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo correr a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, e se o Senhor permitir, ficarei porém em Éfeso até o Pentecoste. Olha a oportunidade que Paulo teve, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então, aqui Paulo, ele nos conta que por obedecer a pregar o Evangelho, Jesus, ele foi fiel a Paulo, abrindo as portas de um novo trabalho, por causa de quê? Da fidelidade do apóstolo Paulo. Então, o tema aqui para nós gravarmos, que fidelidade abre-se portas, como aconteceu com a igreja de Filadélfia. Então Jesus está dizendo: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta para a obra missionária, como também oportunidade para a área espiritual. Ou seja, que Jesus aqui, ele abriu a oportunidade para que esses irmãos viessem crescer espiritualmente. E lá para frente nós vamos ver que esses irmãos cresceram porque eles guardaram a palavra de Deus. Então Jesus aqui, ele abriu essas oportunidades. Mas irmãos, eu quero que os irmãos observem que ainda no versículo de número 8, olha o que Jesus vai dizer. Quero que os irmãos observem isso. Versículo número 8, ele vai dizer assim, parte B. Vou pegar o versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, e que tem poucas forças, entretanto guardastes as minhas palavras, a minha palavra, e não negaste meu nome. Eu quero que os irmãos notem, quero trazer aqui para nós observarmos, que Jesus está dizendo para essa igreja, quando ele vai dizer assim, que tem poucas forças. O que nós entendemos aqui? Que essa igreja não era uma igreja grande, essa igreja não era uma igreja que tinha muitos dons, eles eram fracos, no sentido não espiritual, mas no sentido de poucas pessoas. Mas Jesus aqui, ele reforça a fidelidade dessa igreja. Ele vai dizer assim,
Ele vai dizer que tens pouca forças. A ideia aqui que Jesus está dizendo que esses irmãos eram poucos, mas Jesus está dizendo que esses irmãos, eles guardaram a palavra de Jesus Cristo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que fidelidade é tudo para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que importa, Jesus está dizendo para essa igreja: olha, vocês têm poucas forças, vocês são poucos membros, vocês são poucos, mas eu quero destacar a fidelidade de vocês em guardar a minha palavra. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Que Jesus não está interessado em quantidade. Jesus não está interessado em quantidade. Jesus ele está interessado em fidelidade. Porque não adianta nós termos muitas pessoas, uma igreja cheia, mas não ser fiel a Deus, não guardar a palavra de Deus, o qual esses irmãos de Filadélfia, eles guardaram a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, Deus ele abre as portas da oportunidade. Aplicação, irmãos, para nossas vidas. Será que nós estamos sendo fiel a Deus? Será que, porque tem muitos que não têm progredido, tanto na área espiritual, como também na área financeira, como também nos relacionamentos, em todos os aspectos, tem muitos que não estão crescendo, sabe por quê? Porque Jesus é aquele que fecha a porta. Jesus é aquele que fecha a porta para os infiéis. Lembra? Eu tenho a chave de Davi. É eu que abro a porta, é eu que fecho a porta. Irmãos, parece que nós estamos vivendo isso no nosso tempo de hoje. Pela infidelidade de alguns, Jesus está fechando as portas. Porque essa igreja, Jesus abriu as portas das oportunidades, porque essa igreja ela foi fiel a Deus. Então, a fidelidade dessa igreja fez que Jesus pudesse abrir as portas para essa igreja. Irmãos, será que Jesus tem abrido as portas para você? Quanto tempo uma pessoa está desempregada? Quanto tempo uma pessoa que não progride na área financeira, na área espiritual? Será que Jesus não está olhando para essa pessoa? Será que Jesus está fazendo acepção de pessoas, já que nós somos filhos de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Irmãos, aqui Jesus está detectando para nós. Sabe por que muitas das vezes nós não progredimos? Porque nós somos infiéis. E jamais Jesus ele vai abrir as portas para os infiéis. Para os infiéis. Irmãos, eu estava lendo um comentário e o comentarista ele disse assim, se você é fiel, Deus ele vai abrir as portas para você em todas as áreas que você precisa. Deus ele vai abrir as portas. Mas a segunda parte ele diz assim: se você é infiel, sabe quem vai abrir a porta para você? Satanás é que vai abrir essa porta para você. E tem muito crente, irmãos, que está pensando, está sendo abençoado por Deus, recebendo emprego, recebendo casa, recebendo alguns tipos de benefício, pensando que está vindo de Deus, mas na realidade está vindo de Satanás, porque Jesus aqui, ele abriu a porta para aqueles que foram fiéis a Ele.
Então Jesus ele se apresentou aqui como santo, como verdadeiro. Jesus ele é santo, ele é verdadeiro, mas Jesus também ele é justo. Jesus ele não vai compactuar com os infiéis, com aqueles que não obedecem os seus mandamentos. Não se engane, você não vai receber bênção de Deus. E isso nós estamos vendo na igreja, um povo frio, porque não tem progredido, são infiéis. Jesus disse para essa igreja: eu vou abrir a porta, porque eu tenho a chave de Davi, e vou fechar a porta. Nesse caso aqui, nessa igreja, Jesus ele só abriu a porta. Então, irmãos, aplicação para nossas vidas. Muitas igrejas hoje têm até força, mas não têm fidelidade. Filadélfia tinha fidelidade e somente isso bastava. Somente isso bastava. Jesus, ele quer uma igreja fiel. Ele quer uma igreja, só isso basta. Não se preocupe se nós somos poucos, as cadeiras estão poucas, mas eu quero que tenha pessoas poucas, mas fiéis, do que estar todo o tempo cheio, mas com pessoas infiéis. E Jesus está interessado na fidelidade da igreja. Irmãos, nós estamos sendo fiéis aos mandamentos de Deus. E aqui eu quero destacar alguns mandamentos que nós precisamos ser fiéis. Em primeiro lugar, nós precisamos ser fiéis na oração. Eu estou batendo na tecla, mais uma vez vou bater na tecla da oração. Paulo diz, nós estamos aprendendo isso no culto de quarta-feira, que nós devemos ser perseverantes na oração. Devemos ser fiéis na oração, perseverantes, porque a oração do justo tem muito por sua eficácia. Quando nós não somos fiéis na oração, certamente a gente não vai prosseguir. Jesus não vai abrir a porta para os nossos filhos se converterem. Jesus não vai abrir a porta para aquele emprego, porque Jesus ele sabe o nosso coração, ele sabe todas as coisas. Se Jesus der aquele emprego para nós, vai acontecer com muitos que não devolvem nem o dízimo, não tem nem a gratidão de devolver o dízimo do Senhor. Então Jesus ele não vai abrir a porta para você. Jesus não vai abrir a porta para que você possa ter uma boa casa, um bom carro, porque não é perseverante na oração. Em vez de Jesus abrir, ele vai fechar. Só que precisamos ter cuidado, como eu disse agora há pouco. Muitas das vezes é Satanás que está abrindo a porta e nós pensamos que é Deus. Olha, eu estava desempregado e arrumei um emprego. Que bênção de Deus! Mas que emprego é esse que tira o tempo de vir para a casa do Senhor? Isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção. Em vez a gente pensa que é bênção de Deus. A fidelidade também na leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis na leitura da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, vocês vai dizer que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, como também fidelidade em obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, eu gostaria de falar baixinho com vocês agora. Graças a Deus que a gente só tem uma visitante. E eu não tenho tempo de ir na casa dos irmãos para estar conversando com os irmãos sobre infidelidade. Mas aqui eu trago uma infidelidade que está impactando a nossa igreja. E essa infidelidade é nos dízimos e nas ofertas. Essa infidelidade está impactando dentro da igreja, no relatório financeiro da igreja. Irmãos, Jesus, ele não vai abrir a porta para você na área financeira. A porta para a prosperidade financeira é devolver aquilo que é do Senhor. Aquilo que é do Senhor. E quando você não é fiel no dízimo, nas ofertas, eu digo com toda certeza, sem medo de errar, porque isso é a palavra de Deus, é a palavra de Deus.
Deus ele vai trazer repreensão para a sua vida, pode ter certeza. E aqui eu trago uma palavra de sentido, irmão, nesse ponto que está pegando para a igreja Abrigo Celeste. Infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Dízimos e ofertas. Nós precisamos voltar a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Não, caso contrário, nós vamos continuar da mesma forma que estamos, avarentos, sem receber a bênção de Deus, nós vamos continuar da mesma forma que estamos. Irmãos, leia lá Malaquias 3. Tira essa semana e leia, medite em Malaquias 3, o que Jesus está dizendo. Que quando nós somos fiéis, o Senhor vai dizer: faz prova de mim. O Senhor diz: faz prova de mim. Se eu não abrir a janela dos céus, como Jesus está dizendo para essa igreja que foi fiel, se eu não abrir as janelas dos céus e trazer bênçãos sobre medidas sobre as nossas vidas, isso é promessa de Deus para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas quando nós somos infiéis, o Senhor primeiro vai dizer: meu irmão, meu filho, você está roubando. Você está roubando, porque não está devolvendo aquilo que é meu. Salmo 24, irmão, diz que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas administradores. Nós somos um mordomo de Deus. Tudo é de Deus. E quando não devolve aquilo que é de Deus, Deus ele vai fechar a porta das oportunidades, porque Deus ele é o santo que não negocia com o pecado, e aquele que não devolve dízimo do Senhor e não é fiel nas suas ofertas, eu não digo com certeza, eu digo com toda certeza que está pecando contra Deus. Jesus ele disse para essa igreja, irmãos, ele disse para essa igreja que tem poucas forças, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Olha o que Jesus faz no versículo de número 9, para essa igreja. Jesus aqui, ele defende agora essa igreja. Versículo de número 9, ele diz assim: eis, pela fidelidade dessa igreja, eis que farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, parte B, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer, Jesus falando para essa igreja, que eu te amei. Então Jesus aqui, ele defende a igreja de Filadélfia, quando ele promete confrontar os falsos religiosos, os falsos judeus, que diziam que eram judeus e na verdade não eram judeus. Trazendo para nossos dias, Jesus é aquele que vai defender a sua igreja de falsos irmãos. Sabe por quê? Porque nem todos que estão na igreja quer dizer que são crentes. É o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então Jesus aqui, ele confronta os religiosos que estavam na sinagoga de Satanás e diziam que eram judeus e não eram judeus. Então, para nós aqui, Jesus ele vai confrontar os falsos crentes. Os falsos crentes, aqueles que se dizem crentes, disseram sim para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a vida de infidelidade,
a vida de infidelidade não demonstram que são verdadeiros crentes. Por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele nos chamou para nós sermos fiéis. E Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios que o que se requer de um despeceiro é que ele seja fiel. Então ele seja fiel. Então aqui Jesus ele vai confrontar todos os falsos crentes que se dizem crentes. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito se nós somos filhos de Deus. Então a gente precisa fazer uma avaliação. O que está acontecendo é que nós não estamos sendo fiéis a Deus. Será que falta salvação? O que falta? Porque Deus tem nos dado todas as condições para nós sermos fiéis a Ele, e Ele é fiel para nós todos os dias. Irmãos, sabe por que nós estamos respirando? Porque Deus ele é fiel. Sabe por que nós já almoçamos hoje? Porque Deus ele é fiel. Sabe por que nós viemos para a igreja? Porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Mas para alguns que se dizem crentes, Jesus Cristo ele vai confrontar. E qual é a forma que Jesus vai confrontar? Fechando a porta. Porque é Ele que abre a porta e Ele é que fecha a porta. Então ele vai dizer: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, eis que farei vir prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Em segundo lugar, que Jesus vai mostrar publicamente que ama a sua igreja. Porque Deus, Ele honra a quem honra Ele. A palavra do Senhor diz: de Deus ninguém se zomba. O que o homem semear, ele também vai colher. Então, o princípio aqui é que Jesus disse para essa igreja de Filadélfia, no versículo de número 8, que eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus está dizendo, disse para essa igreja e disse para nós que Ele vai mostrar para nós que Ele ama a igreja fiel, por tirar todos aqueles que estão sendo infiéis. E se Jesus tirar todos aqueles que estão sendo infiéis, Jesus está dizendo que, e por tirar esses fiéis, que se dizem crentes, na verdade não são crentes, porque o crente ele obedece a palavra do Senhor, ele se arrepende e volta novamente à palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou mostrar para a igreja que eu amo essa igreja, que eu amo a brilho celeste. Por eu amar a brilho celeste, eu vou tirar todos aqueles que são infiéis. Ou seja, trocando essa palavra em miúdo, Jesus vai estar tirando todos aqueles que ainda não se converteram verdadeiramente. Que Jesus ele quer uma igreja fiel, ele não quer uma igreja infiel. Então Jesus aqui, ele defende a sua igreja, dizendo que ele ama a sua igreja, ele ama o povo que verdadeiramente foi convertido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Jesus ele já disse que ama a brilho celeste. Mas a pergunta é: nós amamos a brilho celeste? Você ama a brilho celeste? Se você ama a brilho celeste, primeiramente você vai ser fiel a Deus. E por amar a brilho celeste, você vai ter um compromisso com a igreja local. Então Jesus ele já provou que Ele nos ama, mas nós precisamos provar que nós amamos a Ele e amamos a igreja local, irmãos. Lembra lá de Atos capítulo 2, todos os que creram estavam juntos, gostavam de estar na igreja.
E muitos aqui parece que não amam essa igreja, né? Com as atitudes, parece que não amam essa igreja. Jesus disse: eu amo vocês. E vocês, para que possam ter portas abertas, vocês precisam amar a igreja. Por isso que eu disse, irmão, e vou repetir mais uma vez: a igreja, a família Brilho Celeste, ela é mais importante do que a sua família secular. Porque é aqui que a igreja nós oramos por vocês. É aqui que nós estamos interessados por vocês. Então, amar a igreja local é ser fiel a Deus, é ser fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele ama essa igreja. Mas nós precisamos saber: nós amamos a Brilho Celeste, nós fazemos esforços para estar na igreja, nós amamos o templo da igreja. Se nós amamos, nós vamos ser fiel a Deus e também ser fiel à igreja. Agora Jesus, depois de defender a igreja de Filadélfia, Jesus ele protege a igreja de Filadélfia. Olha o versículo de número 10. Sabe por que Jesus protege? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardastes a palavra da minha perseverança. Também, já que vocês guardaram a palavra da minha perseverança, Jesus aqui abre uma porta. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui Jesus, ele protege a sua igreja. Qual é a forma que Jesus protege a sua igreja? Primeiro, Jesus protege a sua igreja daqueles que guardam a sua palavra. Aqueles que guardam. Aqui eu estou falando mais uma vez de fidelidade. O tema central dessa igreja que é fidelidade. Então Jesus está dizendo que protege essa igreja, porque essa igreja guardou a sua palavra. Irmãos, o sentido aqui não é no sentido de luta, mas, ou melhor dizendo, não é no sentido de ausência de luta. Todos nós vamos ter luta, mas o princípio aqui é proteção dentro dessa luta, dentro dessa tribulação. Jesus vai dizer: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. O princípio aqui é quando nós estivermos passando por tribulação, Deus, Jesus, Ele vai nos guardar dentro da provação, porque provação todos nós vamos passar. Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas quando nós estivermos dentro dessa provação, Jesus ele vai nos guardar. O inimigo não vai ter vantagem sobre as nossas vidas. As circunstâncias não vão ter vantagem nas nossas vidas, porque nós somos guardados pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque nós guardamos a palavra da sua perseverança. Será que isso acontece conosco, irmãos? Na igreja que nós estamos vivendo? Será que nós somos guardados? Ou Satanás é aquele que tem tido vantagem sobre as nossas famílias? Irmãos, no culto de quarta-feira, e em alguns momentos nós damos a oportunidade para os irmãos, sempre os irmãos estão pedindo pelas famílias dessa igreja. Eu fiquei pensando, mas por que estão pedindo pelas famílias? Sabe por quê? Porque as famílias estão sendo derrotadas por Satanás.
Sabe por quê? Porque Jesus não está guardando as famílias na aprovação. Por que Jesus não está guardando as famílias na aprovação? Porque são famílias infiéis. Mas Jesus está dizendo que aquele que é fiel, Jesus vai guardar. Porque ele vai dizer: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Eu estava escutando uma irmã falar de outra irmã que é advogada, e ela estava dizendo que o índice de divórcio está maior entre os crentes. O índice de divórcio está maior sobre os crentes. Eu fiquei pensando: rapaz, Deus não está mais fazendo nada por nós não? Será? Está aguardando mais a gente não? O índice maior é o dos crentes. Jesus não está nos guardando mais não? Do adultério, da queda, da infidelidade. Não é isso, irmão. Porque Jesus tem as promessas para os fiéis. E aqui essa promessa é para aqueles que guardam a palavra da sua perseverança. Em segundo lugar, Deus ele livra o seu povo das tribulações finais. Ele vai dizer aqui: porque guardares a palavra da minha perseverança, também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, nos dias finais que nós estamos vivendo, por nós sermos fiéis a Deus, Deus ele vai nos guardar das tribulações do mundo. Então, olha a dupla bênção. Deus ele nos guarda dentro da tribulação. Agora Deus ele vai nos livrar das tribulações. Das tribulações. Então isso é o que? Isso é bênção. Isso é uma promessa que Deus dá para o seu povo. Ou seja, é uma promessa também escatológica. Sabemos que quando Jesus vier no plano escatológico, nós sabemos que nós não iremos passar pelas tribulações. Nós não iremos. Alguns acreditam, que a igreja vai passar por tribulação. Nós batistas, nós não acreditamos. E é isso que o Senhor está dizendo, que Ele vai nos livrar das tribulações finais, se falando de uma forma escatológica. Então aqui Jesus, Ele protege a sua igreja de Filadélfia, porque essa igreja foi uma igreja fiel a Deus. Versículo de número 11, nós temos aqui a vinda de Jesus e a permanência que nós precisamos ter para a vinda de Jesus. Ele vai dizer no versículo de número 8: venho sem demora. Lembrando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então ele está dizendo que venho sem demora. Ele vai dizer: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui Jesus, ele mostra para essa igreja de Filadélfia que ele está vindo sem demora. E Jesus mostra para a igreja de Filadélfia que esses irmãos deveriam permanecer firmes. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Que nós devemos trabalhar na obra do Senhor com firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então Jesus aqui, ele dá 3 ordens para essa igreja de Filadélfia. A primeira ordem que Jesus dá, quando diz venho sem demora, é que os crentes precisam viver como quem espera Jesus. Jesus diz, igreja de Filadélfia, venho sem demora. Jesus está dizendo para nós, Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, venho sem demora. E por ele já estar vindo, vocês precisam viver
como se esperasse Jesus. Ou seja, a ideia aqui, o princípio aqui é de uma pessoa que está esperando alguém que ama no aeroporto, e essa pessoa ela logo vai chegar. E por essa pessoa logo que vai chegar, ela precisa esperar essa pessoa. Então a ideia aqui é que Jesus está voltando, ele vem sem demora, e logo eu preciso continuar esperando Jesus, porque a esperança dos fiéis é esperar Jesus Cristo. Mas o que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo vida Zeca Pagodinho, né? Mais uma vez, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se Jesus quiser voltar, problema dele. Parece que a igreja está vivendo dessa forma. Por quê? Porque da forma como nós estamos vivendo dessa forma infiéis, não estamos esperando a volta de Cristo, não. A menos que nós estamos esperando é a volta de Cristo. Porque quando o crente ele é fiel, ele está cantando Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos andando em fidelidade. Então o Senhor Jesus está dizendo: venho sem demora, mas permaneces fiéis e firme. Em segundo lugar, Jesus está dizendo no versículo número 11: ele diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo para nós que nós precisamos conservar o que nós temos. E o que nós temos? Nós temos fé, nós temos santidade, nós temos compromisso, nós temos doutrina e nós temos testemunho. Então Jesus está dizendo para nós: conserve o que vocês têm, fé, continuem andando por fé, continue crescendo na fé, não deixe que ninguém faça você esmorecer na fé, porque a fé ela é Mal na água aqui para me falar essa palavra. A fé ela é... Rapaz, não vai sair não. Eu vou mudar a forma que eu vou falar. A fé não depende de circunstância. Não depende de circunstância. Nós já temos fé para viver todos os dias. Então Jesus está dizendo: guarde a tua fé. Jesus está dizendo que nós devemos guardar também a nossa santidade. Crescer a cada dia em santidade, que chama-se santidade progressiva. Cada dia nós devemos nos tornar mais santos. Jesus está dizendo também que nós devemos guardar o nosso compromisso, tanto com Deus como a obra do Senhor. Jesus está dizendo também que nós devemos perseverar na doutrina, nós devemos guardar essa doutrina. A doutrina ela é muito importante, porque a doutrina ela é mãe da ética. Uma pessoa bem doutrinada, que obedece o mandamento do Senhor, certamente essa pessoa vai ser fiel, porque ela é doutrinada, ela foi doutrinada. Por isso que eu fico às vezes triste com alguns crentes que são infiéis, que sabem que é para ser fiel, porque já foram doutrinados. Eu não preciso vir aqui chamar a atenção dos irmãos, para os irmãos devolver o dízimo. Eu não preciso, porque isso é doutrina. Isso é doutrina, vocês já foram doutrinados, não é novo. Mas o pastor precisa usar o púlpito, usando a palavra de Deus para trazer os irmãos a voltarem ao compromisso, à fé e à doutrina, como também o testemunho. Nós precisamos guardar testemunho. Precisamos guardar testemunho. Então o Senhor Jesus Cristo diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus não está falando de perder a salvação, não.
Não se fala de perder a salvação, não. Mas Jesus está falando de recompensa. Sabe por quê? O fiel tem a coroa, mas ele pode perder essa coroa por negligência espiritual. Então, trocando isso em miúdo, é basicamente assim: quando eu não estou sendo fiel a Deus, eu estou perdendo a minha coroa. Satanás muitas das vezes usa isso, ele está dizendo, ele está roubando a nossa coroa. Então Jesus está dizendo: tome cuidado, não deixe que ninguém tome a sua coroa pela sua fidelidade. Não deixe que ninguém vai tomar a nossa coroa, porque isso é recompensa de Deus para os fiéis. Lembre o tema dessa carta, que é fidelidade. Então, Jesus está voltando e nós precisamos permanecer com a nossa fé, com a santificação, com o compromisso, com a doutrina e com o testemunho, guardando para que ninguém tome a nossa coroa. E, por último, irmãos, como Jesus sempre vai recompensar. Jesus, mais uma vez, recompensa, que nesse caso dessa igreja só foi elogio. Igreja modelo para nós seguir essa igreja. Jesus, ele traz a recompensa aos fiéis. Versículo de número 12, ele vai dizer: ao vencedor, tá? Não vai ficar esperando, não continua na sua infidelidade e ficar esperando a recompensa de Deus, não vai vir, não. Ao vencedor, a palavra grega é fiel, a palavra grega que é fiel, porque o tema dessa mensagem aqui é fidelidade. Então vamos fazer o contexto. Aos fiéis falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Aos fiéis jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Aos fiéis, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então aqui nós temos algumas promessas para os fiéis. Qual é a primeira promessa? Primeira promessa: Jesus trará para nós coluna no templo de Deus. O que significa isso? Coluna fala de quê? De estabilidade. Coluna é para dar estabilidade. Tirando essas colunas, com certeza isso aqui cai. Então o que Jesus está querendo dizer? Quando ele está falando no versículo número 12: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Jesus está querendo dizer para nós que nós vamos ser essa coluna estável. Nós vamos ser essa coluna estável. Ou seja, nós não vamos cair, porque Jesus, ele vai trazer para nós honra permanente. Jesus vai trazer para nós honra permanente. Nós não iremos cair, porque nós somos o quê? Fiéis a Deus. Em segundo lugar, promessa de Jesus, ele vai dizer: e daí jamais sairá. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Ou seja, o princípio aqui, que nunca mais nós vamos sair, nunca mais nós vamos sair, porque nós vamos ter a segurança eterna. Nós vamos ter a segurança eterna. Por isso que Jesus está dizendo para nós: e daí jamais sairá, porque gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Nome do meu Deus.
Em terceiro lugar, Jesus traz como promessa que nós vamos ter o nome de Deus escrito. Quando ele vai dizer assim: o nome da cidade, o nome do meu Deus. Isso significa que nós vamos ter identidade celestial. Quando Deus trazer para nós o seu nome escrito. A ideia aqui é que nós já somos filhos de Deus, nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo, e agora nós temos uma identidade celestial. Qual é a nossa identidade celestial? Nós somos o quê? O que nós somos? Não, identidade celestial. Antigamente eu era filho do diabo, não tinha Jesus. A pessoa que não tem Jesus, ela é filha do diabo, não tem para onde correr. Agora eu tenho uma identidade, porque Jesus está dizendo aqui: o nome do meu Deus, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Isso quer dizer que agora nós temos uma identidade celestial, agora nós somos filhos de Deus, nós somos conhecidos como filho de Deus. Em quarto lugar, nós vamos ter o nome da Nova Jerusalém. Ele vai dizer assim: o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quando alguém perguntar para nós: qual é a cidade que tu vai morar? É a Nova Jerusalém. Hoje nós moramos no Monte das Oliveiras, hoje nós moramos na nova cidade, mas vai chegar um dia, nós vamos morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Vai descer do céu, vai se encontrar aqui nessa terra. Tem muitos que pensam que nós vamos morar no céu, tá? Mas na escatologia, a Nova Jerusalém, a nova cidade vai descer, nós vamos morar com o Senhor para sempre. E por último, nós vamos ter o nome de Cristo, quando ele vai dizer assim: a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isso quer dizer que nós vamos ter uma relação íntima e eterna com o Salvador Jesus Cristo. Isso foi a promessa para a igreja de Filadélfia. Isso é a promessa para nós também, Igreja Batista Brilhos Celeste. Lembrando que é para quem? Para os fiéis que perseveram na fidelidade, porque tem infidelidade que é voluntária, que a pessoa decide ser infiel. Para esse daí o Senhor vai fechar, não vai abrir nada não. E por último, irmãos, fazendo a aplicação final, a carta termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Júlio César está dizendo. Como é que a carta termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então peço, por favor, não fique com raiva de mim não, tá bom, irmãos? Não vai dizer: o pastor falou aquelas coisas chamando a atenção. Não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo que está dizendo, é Jesus que está falando, que escreveu aquela igreja. Eu só estou transmitindo aquilo que ele está me passando por meio da palavra. Por favor, não vai ficar mal comigo não, tá bom? Quem está repreendendo é o Senhor Jesus Cristo, não sou eu, e nem tenho a capacidade de mudar ninguém, só o Espírito Santo. Então a carta, ela termina com o chamado a ouvir. Filadélfia é o modelo da igreja fiel. Vamos olhar para a igreja de Filadélfia, vamos copiar essa igreja, pequena aos olhos humanos. As pessoas dizem: olha essa igrejinha aí, essa igreja pequena, pouco membros, mas era uma igreja fiel, pouca força, mas era uma igreja fiel.
Então, pequeno aos olhos humanos, enorme aos olhos de Deus. Aplicações finais. Deus abre porta para quem é fiel. Deus abre porta para quem é fiel. Mesmo com pouca força, Deus ele abre porta para quem é fiel. Cristo zela, guarda e defende o seu povo, porque Ele ama a igreja. A vinda de Jesus deve motivar nossa perseverança. Então, há momento, ou melhor dizendo, há oportunidade, há tempo de nós nos arrependermos, porque Deus, Ele pagou seu sangue precioso para pessoas fiéis. Então, irmãos, é o momento que nós fazemos reflexão. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é diretamente na face de Deus, assim, todo pecado. Então façamos reflexões. Nós estamos pecando contra um Deus santo. Nós estamos pecando contra um Deus verdadeiro, justo, que há de trazer juízo. No domingo passado nós vimos na igreja de Sardes que Jesus trouxe juízo para aquela igreja. Então a vida de Jesus deve ser a nossa motivação. As maiores recompensas não são nessa terra, mas na eternidade. Eu posso falhar em agradecer. Os homens podem falhar em recompensar, mas Jesus jamais irá falhar na sua recompensa. E a recompensa maior é na eternidade. Por isso nós devemos dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, que eu quero receber toda essa recompensa. E aqui eu deixo um apelo para todos nós, que sejamos como a igreja de Filadélfia, fiéis, constantes, firmes, humildes, guardando a palavra e honrando o nome de Jesus. Que Cristo, o Santo e Verdadeiro, abra portas para nossas vidas, famílias, ministérios, e ninguém venha fechar as portas. Porque quando Jesus abre a porta, ninguém consegue fechar essa porta, porque Ele tem a chave de Davi. O difícil é quando Jesus fechar a porta, e nós estamos em situação difícil. Que Deus nos abençoe, irmão. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos para a carta em Laodiceia. Peço que os irmãos leiam essa carta, estudem essa carta, e assim vai nos ajudar bastante. Amém, irmãos? Amém. Proposta para 2 copos. Vamos orar pedindo a graça e misericórdia do Senhor, que com certeza, irmãos, todos nós em alguns momentos nós estamos sendo fiéis a Deus. Mas essa infidelidade não tem que ser voluntária. Não tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário é a fidelidade a Deus. Por isso nós iremos orar pedindo a graça, pedindo o perdão de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude com a sua graça e com a sua santa misericórdia. Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão do Senhor, porque algumas vezes, sim, Senhor, nós somos infiéis para com o Senhor. E algumas vezes, Senhor, por entender essa mensagem, nós também entendemos, Senhor, que muitas das vezes nós não somos abençoados pelo Senhor. Muitas das vezes o Senhor não abre as portas, Senhor, das oportunidades para nós crescermos espiritualmente, para nós crescermos nos ministérios, para nós crescermos financeiramente, para nós crescermos na vida profissional. É porque muitas das vezes nós somos infiéis, Senhor. Nós aprendemos que é o Senhor que fecha todas as portas. E algumas portas que são abridas, não é o Senhor que abre, Senhor. Certamente é Satanás que abre essa porta,
para nos enganar pensando que é o Senhor que está abrindo essa porta. Então, Senhor, perdoe, Senhor, a nossa infidelidade. Mas, Senhor, mediante a Tua palavra que ouvimos, eu quero falar, Senhor, por mim, que a partir de hoje, Senhor, eu quero ser mais fiel ao Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser mais fiel na oração, Senhor. Eu quero ser mais fiel na leitura da Tua palavra, Senhor. Eu quero ser mais fiel, Senhor, em comunhão com a Tua igreja. Eu quero ser fiel mais, Senhor, naquilo que o Senhor tem me dado. E eu preciso devolver para o Senhor, porque é tudo do Senhor. E certamente eu irei prestar conta diante do Senhor. Ó Senhor, quantas recompensas eu já perdi por não ser fiel ao Senhor. Então, Senhor, ajude a Tua igreja a olhar para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, uma igreja com pouca força, com poucas pessoas, mas o que estava evidenciando ali naquela igreja, Senhor, era a fidelidade daqueles irmãos, Pai. Senhor, nos torne fiel ao Senhor em todas as áreas, porque o Senhor é um Deus santo, que não tolera o pecado, que não aceita o pecado, e o pecado, Senhor, é que nos afasta do Deus vivo. O pecado é que nos afasta ou nos impede de nós não sermos abençoados pelo Senhor, Pai. Então, Senhor, me dê a Tua graça, me dê a Tua misericórdia para sermos fiéis ao Senhor, porque as Tuas promessas, Senhor, é para os fiéis, e nós queremos, Senhor, ganhar todas as recompensas, todos os galardões possíveis, mediante a fidelidade, mediante a obediência, mediante, Senhor, a obedecer ao Senhor, Pai. Então faça de nós uma igreja fiel, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu quero aqui, Senhor, agradecer por cada família representada. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias da Tua igreja. Eu quero orar, Senhor, por essa semana que já iniciou hoje, que o Senhor abençoa, Senhor, todas as famílias com a Tua fidelidade, com a Tua graça, suprindo todas as nossas necessidades, Senhor, para que quando chegarmos ao domingo, nós possamos prestar gratidão ao Senhor, por mais uma vez o Senhor tem sido fiel para conosco, Senhor, e recebemos a Tua bênção celestial. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.